A Sombra da Cruz, versão narrada. Na escuridão úmida de uma cela de prisão, onde o tempo era medido pelo gotejar incessante da água na pedra, jazia Barrabás. A quietude foi quebrada pelo som de pés se arrastando e pela voz zombeteira de um guarda. Trouxeram outro Messias, hoje Barrabás, um tal de Jesus de Nazaré. Dizem que ele faz milagres. Barrabás virou o rosto lentamente, um desprezo profundo gravado em suas feições. Milagres! Sua voz era rouca e grave. A esperança é um veneno para homens como nós. Ela te faz fraco. O guarda insistiu. Esse é diferente. As multidões o amam. Falam de pão que se multiplica, de cegos que voltam a ver. E mesmo assim ele está aqui, acorrentado como eu, interrompeu Barrabás com rispidez. Palavras não libertam um povo. O poder de Roma só entende uma língua, a do aço e do sangue. É a única verdade neste mundo. O guarda apenas deu de ombros, soltando uma risada abafada antes de se afastar pelo corredor escuro. Sozinho novamente, Barrabás abaixou a cabeça e o tilintar de suas correntes foi o único som. Ele não rezava, não esperava, apenas aguardava o fim que sempre soube que seria seu. No pátio do julgamento, a luz do sol era ofuscante, quase dolorosa para os olhos acostumados à escuridão. Uma multidão enorme e barulhenta se agitava diante de Pôncio Pilatos, e a tensão no ar era palpável. De um lado, Jesus, coberto de feridas, silencioso, envolto numa dignidade que desafiava sua condição. Do outro, Barrabás, empurrado para a frente, parecendo um animal enjaulado, piscando contra a luz. A voz de Pilatos soou sobre o murmúrio. A tradição me obriga a libertar um prisioneiro. A quem devo soltar? A este que se diz rei dos judeus, em quem não vejo crime algum. Ou a Barrabás, líder de uma rebelião, um assassino conhecido por todos. Houve um breve, quase imperceptível momento de hesitação. Um suspiro coletivo antes da tempestade. Então, algumas vozes gritaram: Barrabás, nosso lutador! Como fogo em palha seca, o grito se espalhou, tornando-se um rugido ensurdecedor que ecoava pelas paredes de pedra. Barrabás! Solte Barrabás! Crucifica-o! Visivelmente frustrado, Pilatos lavou as mãos numa bacia e fez um gesto de derrota. Quando os guardas se moveram em sua direção, Barrabás se encolheu, esperando o açoite. Em vez disso, o som metálico e seco das algemas caindo na pedra pareceu mais alto que o clamor da multidão. Ele olhou para suas mãos livres, sujas e trêmulas. Ergueu o olhar e, por um instante que se estendeu pela eternidade, seus olhos se cruzaram com os de Jesus. No olhar do Nazareno não havia raiva, nem julgamento, apenas uma compaixão profunda que atravessou a alma de Barrabás. Atordoado, ele foi empurrado para fora da plataforma. A liberdade, enfim, tinha um gosto amargo de cinzas. Barrabás caminhava pelas ruas apinhadas como um fantasma. As pessoas se afastavam, mães puxavam seus filhos para perto, e os olhares o acusavam e o temiam. Ao longe, ouvia os gritos da multidão que agora seguia Jesus em direção ao monte da execução. Ele viu uma criança tropeçar, derrubando um pedaço de pão na poeira. O antigo Barrabás teria ignorado, talvez até pisado, mas algo o fez parar. Ele se abaixou, pegou o pão, limpou-o com o polegar e o estendeu para a criança. A mãe correu, agarrou o filho e o arrastou para longe, olhando para Barrabás como se ele fosse a própria praga. Ele ficou com o pão na mão, sozinho. Naquele momento, a liberdade nunca pareceu tanto com uma prisão. Do alto do Monte da Caveira, escondido a uma distância segura, Barrabás observava o horror. O som brutal dos martelos cravando os pregos, as zombarias dos soldados. O homem que deveria estar em seu lugar estava lá. Ele fechou os olhos e um flash rápido de sua própria violência o assaltou. O rosto de um soldado romano que ele matou, o fogo de uma aldeia, o sangue em suas próprias mãos.
Foi quando ele abriu os olhos que ouviu as palavras que mudariam tudo. Jesus, num esforço sobre-humano, ergueu a cabeça e murmurou: "Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem." Barrabás cambaleou para trás, a mão no peito. O conceito era tão alienígena que seu cérebro não conseguia processar. Perdão? Para eles? Para homens como ele? Naquele instante, a fundação de sua vida, construída sobre a lei da vingança, rachou e desmoronou. Dias depois, ele encontrou um esconderijo onde os discípulos se reuniam. Entrou na sala mal iluminada, um homem quebrado. "Eu não entendo." Sua voz era um sussurro. Eu ouvi. Que tipo de homem pede perdão por seus assassinos?" Pedro se aproximou, o olhar intenso. "O tipo de homem que entende que as verdadeiras correntes não são as de ferro. São as do ódio, da culpa, da vingança. As correntes que você carregou a vida toda." "Mas eu sou um monstro!" gritou Barrabás, com a voz embargada. "O sangue que derramei, como esse amor pode ser para mim?" Foi Maria Madalena quem se aproximou. Sua presença era calmante. "Ele não amava o que você era, Barrabás. Ele amava o que você poderia se tornar. Ele não morreu para justificar seu passado, mas para libertar o seu futuro. Sua vida não foi poupada, foi trocada. O preço foi o amor incondicional." Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Barrabás, a primeira em décadas, uma lágrima de dor, mas também de uma estranha e avassaladora esperança. Semanas depois, o passado o encontrou num beco do mercado. Elias, seu antigo tenente, o encurralou. "Olhe para você." Virou uma sombra, um fantasma. Aquele profeta roubou sua fúria. Lembra da emboscada em Betânia? O fogo em seus olhos? Onde está aquele homem? "Aquele homem morreu no Gólgota", respondeu Barrabás, com uma calma que Elias não reconheceu. "Não morreu, ele está aqui, lute conosco, Roma ainda nos esmaga." Barrabás gentilmente removeu a mão de Elias de sua túnica. "A liberdade que eu buscava nascia do ódio, e tudo que colhemos foi mais morte. O caminho dele é diferente. Não é mais fácil, Elias. É 1000 vezes mais difícil, mas é o único que leva a algum lugar que não seja um túmulo." Elias o encarou, procurando o velho líder, mas só encontrou um estranho. Cuspiu no chão e foi embora. Barrabás ficou de pé, firme. A vitória mais difícil de sua vida foi conquistada no silêncio. Anos mais tarde, o homem que se sentava ao redor de uma fogueira numa aldeia da Galileia já não era o mesmo. O cabelo era branco, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos brilhavam com uma paz conquistada. Um jovem aldeão perguntou: "Mas você nunca mais sentiu raiva? Vontade de se vingar?" Barrabás sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Todos os dias. A raiva é como uma velha amiga, sempre batendo à porta. Mas agora eu sei que a verdadeira força não é abrir a porta para ela, mas escolher não fazê-lo." Ele olhou para as chamas, seus olhos refletindo a luz. "Muitos me veem como o homem que escapou da morte, mas a verdade é outra. Aquele Barrabás, o rebelde, morreu naquele dia. A vida que tenho desde então não é minha. É um presente. Um testamento vivo de que a graça pode encontrar o mais indigno dos homens. Minha vida não foi salva, foi trocada. E eu tento, a cada nascer do sol, honrar o valor infinito dessa troca." Ele olhou para o céu estrelado, finalmente em paz, com a sombra da cruz que o definira, não como uma marca de culpa, mas como um farol de redenção.